Aleluia. Eu não sei como é que a gente aguenta ouvir uma música dessa, ficar sentado, irmãos. Eu estava aqui na minha cadeira e o Senhor falou uma coisa. Hoje eu quero que o meu povo se anime. Aí o pastor veio, eu não falei nada com ele, e ele disse: ei, nós somos filhos de Deus, nós não devemos andar desanimados. Amém? Então, se vocês não ficarem animados, vocês vão ficar aqui até 1h da manhã. Até se animar. Eu me lembro uma vez, na nossa mesa, minha mãe fazia uma beterraba. E aquela beterraba da minha mãe era diferente, porque ela tinha um caldinho assim vermelho, era gostoso, não sei como é que ela fazia. A gente misturava com arroz, sabe? Então a gente ficava olhando assim, mas a situação do nosso pai para 6 filhos não era lá assim tão boa. Então o prato da beterraba estava lá e todo mundo de olho na beterraba. Mas o meu irmão disse: esse prato está muito pequeno, não vai dar para todo mundo. Meu pai disse: vai comer essa beterraba sozinho. E ele começou a comer aquela beterraba e a beterraba saía pelo lado da boca. Houve uma experiência dessa do povo de Deus lá no deserto. Nós não temos o que comer. Deus disse: eles querem carne? Eu vou mandar carne. E vocês sabem a história. Comeram carne, diz a expressão bíblica, saía pelo nariz. O que nós precisamos hoje? O que nós mais precisamos? Eu vou lhe dizer: um toque de Deus. Uma experiência real com Deus. Escute, sabe por que os tempos estão sendo atribulados? Porque a igreja, para produzir vinho, a uva para produzir o melhor vinho, ela tem que ser prensada. Já viu aquelas coisas que a pessoa diz assim, ela vai tentando fazer as coisas, chega num determinado momento, ela diz: agora só Deus pode fazer. Por que nós temos que chegar lá no fundo para dizer só Deus pode fazer? Nós precisamos de um toque. Eu estive na Alemanha e quando cheguei na Alemanha eu vi coisas ali muito tristes. Eu vi uma igreja suntuosa, linda, avivada no seu tempo áureo. E embaixo assim, tinha era o tipo de eles transformaram a frente da igreja numa grande vitrine. E embaixo estava escrito assim: essa igreja nunca fechará. E quando eu olhei um pouquinho para cima e observei o que estava por trás da vitrine, era um bar, cheio de bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque eles perderam a visão do culto. Eu estava ali e Deus foi me mostrando alguma outra coisa. Quando nós estamos em casa, somos marido e mulher. Deus estabeleceu uma hierarquia para sua casa. Então, quando nós nos encontramos em Deus e Cristo está em nós, a hierarquia divina, ela começa a funcionar no seu equilíbrio máximo. E um lar funcional gera uma família alegre. Um lar disfuncional gera uma família quebrada. Então, como que nós vamos conseguir resolver esse problema aqui? Eu digo para vocês, é aqui que Deus resolve os problemas de vocês. É nesse santuário aqui. Por quê? Porque aqui não há macho nem fêmea. Aqui existem filhos. Aqui o Senhor Deus te enche. E quando você volta para a sua casa, você vai poder cumprir o seu papel na sua casa. Aqui o Senhor purifica a sua mente. Algumas igrejas nos Estados Unidos estão morrendo. Sabe por quê? Porque eles entenderam assim: olha, vem tanta pouca gente à noite que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar um culto só,
e a gente não precisa ficar gastando energia, não ficar gastando ar-condicionado. Então a gente fecha à noite, o povo vem só de manhã. Aqui, não, senhores. Aqui, se tiver 1 ou 2, tudo estará funcionando. Porque aqui não gira em torno de presença, aqui existe em torno da glória. E vocês precisam dessa glória. Eu fico feliz de vê-la aqui hoje à noite. Porque nossa mente funciona assim: eu preciso de um novo emprego, eu preciso de segurança, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo. E eu digo para vocês hoje à noite, você precisa de um toque. A mulher do fluxo de sangue, ela precisava de quê? De sua saúde. E ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E aquilo impulsionou aquela mulher que já estava sem forças a passar por meio de uma grande multidão. Ela foi furando pessoas, e ela foi chegando até que ela toca. E quando toca, o Senhor para. E quando o Senhor para, Ele pergunta: quem me tocou? Mas, mestre, como isso? O Senhor está quase sendo esmagado pela multidão. E o Senhor vem agora dizer: quem me toca? Eu disse: porque de mim saiu virtude. A esperança está nele. Daniel recebe uma visão de Deus. E quando ele recebe uma visão de Deus, o espírito dele se aflige, porque Deus fez ele enxergar o que viria a acontecer nesses dias de hoje. Ei, antes de você sofrer com o que você está sofrendo, Daniel já sofreu. Ele viu o que aconteceria nos últimos tempos. Ele viu aonde a nação, o povo de Deus iria chegar. E ele se aflige. Ele fica totalmente, consumido. E então, a palavra de Deus diz, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, que Daniel estava orando, sai da oração e de repente um anjo lhe aparece. Você já fez alguma oração assim, Deus manda um anjo para mim? Alguém já fez essa oração aqui? Já, então não foi só eu. Deus, você está assim numa situação que diz, mas pelo menos um anjo para eu ver. Porque quem sabe se eu ver um anjo eu vou receber alguma coisa. Daniel estava ali, ele não fez isso, o anjo apareceu a ele. E esse anjo diz a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, preste atenção, em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha, irmãos, que batalha. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Há um mundo invisível que você e eu não vemos com os olhos físicos, mas eu quero lhe dizer que este mundo invisível é real e existe antes do que é este mundo visível que nós vemos aqui. Vou lhe dizer mais. As coisas invisíveis que Deus criou, tanto as invisíveis quanto as visíveis, estão todas debaixo do poder dele. Agora, nós precisamos entender que quando nós estamos em situações difíceis, nós precisamos
fazer o que Daniel fez. Ele estava aflito, sua alma estava angustiada porque ele viu os sofrimentos que viriam. Ao invés de ele se desesperar, ele se aplica à oração. Ele diz assim, desde o dia em que você aplicou, ou seja, você colocou o teu coração, você foi, você perseguiu, você insistiu, você esteve na presença de Deus, você falou com Deus, você orou a Deus, você ficou clamando a Deus, desde o dia que você fez isso, para compreender. O que nós temos falado desse púlpito para vocês? Compreendam as estações, compreendam os tempos. Aprendam a discernir as coisas que Deus tem para esse tempo, para que você coopere com o Espírito Santo e não rejeite o Espírito Santo. Ele não estava aqui perguntando, por que Deus? Por que o Senhor vai fazer? Ele disse, não, Senhor, me explica, me faz entender, me faz enxergar aquilo que Tu queres. E então, o anjo do Senhor diz, eu vim há 21 dias atrás, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Nós temos comunicado com vocês desse púlpito que existem principados, sim. Existem principados que querem e estão reclamando o governo dessa nação. Não é o governo dessa nação, eles querem o governo do mundo. Igreja, nós temos que discernir, nós temos que orar, nós temos que escolher uma coisa. Ao invés de ficarmos em casa, vamos estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os cultos de oração desta igreja precisam estar lotados. As vigílias desta igreja precisam estar lotadas. Não falem de oração, orem. Não fale que nós estamos precisando de oração, apresente-se para orar. Estava conversando com o irmão Tadeu outro dia, ele disse uma coisa para mim, e eu disse, você tem razão. Ele disse assim, pastor, as vigílias da igreja têm que estar lotadas. Eu disse, tem. Ou ela vai estar lotada de cadeiras, ou ela vai estar lotada de gente. Vamos mudar a situação, você e eu temos poder. Você e eu fomos chamados por Deus, mas você precisa de um toque. Por que você, pastor, está falando essas coisas para nós? Porque nós precisamos estar prontos para a guerra. Esse anjo veio visitar Daniel, ele veio trazer as novas de Deus para Daniel, mas foi resistido por um príncipe. Há principados sobre Campinas, há principados sobre o Brasil e há principados sobre o globo terrestre. E se nós não entendermos isso, nós não saberemos como lutar. Eu estava nos Estados Unidos numa certa ocasião, faz muito tempo atrás, e quanto tempo? E eu me lembro que, naquela ocasião, eu havia pedido ao meu pai a oportunidade de ir para Chicago, porque haveria uma conferência sobre guerra espiritual que eu queria muito assistir. As coisas que nós estávamos vivendo, o tempo que nós estamos agora adentrando como igreja, ainda com muitas coisas, aprendendo sobre o poder do Espírito Santo, eu queria muito estar naquele lugar. Meu pai falou, filho, então você vai. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E eu me lembro que nós passamos pela Geórgia. E lá na Geórgia, pastor, agora me fugiu nomes, e me levam de 1 a 2 minutos para lembrar nomes, daqui a pouco eu digo para vocês.
pastor lá na Geórgia me convida para pregar na igreja à noite, e eu fui pregar na igreja dele, então saí um pouco da estrada, dirigimos cerca de 1h30 para lá, e chegamos ali, foi uma bênção, ficamos lá na casa daquele homem, e à noite nós pregamos, e ele disse, olha, vocês vão ficar aqui nesse quarto, nessa casa aqui, era uma casa atrás da igreja, que eles reservavam para visitas pastorais e pessoas que estavam passando por ali, e meus filhos eram pequenos, então haviam 2 quartos, eu e minha esposa estavam num e os nossos filhos no outro quarto. E por volta de 1h da manhã, eu só vi foi aquele barulho daqueles 2 meninos entrando lá correndo. Entrou lá dentro do quarto e disse, o que foi, pai, pelo amor de Deus? Eles estavam pálidos, tremendo. Eu disse, o que foi, meninos? Ele disse, tem um bicho lá, naquele quarto. Eu disse, meu filho, vem cá. Peguei na mão dos dois. Quando eu entrei no quarto, eu senti um peso ali. E eu disse para eles, vocês vão dormir comigo. Trouxe os dois, fizemos os colchões deles ali, botamos eles no chão, e eles se deitaram, dormiram, e em pouco tempo, 15, 20 minutos depois, eu vi uma mão vindo e apertando meu pescoço, e me sufocou, e falava assim, você não vai chegar naquele congresso, porque se você chegar ali, eu mato seus filhos, eu destruo sua mulher, eu destruo sua família. E se eu não conseguir tocar neles, você entrar naquele avião, eu derrubo o avião e você morre. Desde aquele dia eu aprendi uma coisa, quando eu entro no avião eu oro, Senhor, põe os teus anjos aqui, embaixo, em cima, nas asas, em todo lugar. E, Senhor, não permita que esse avião saia daqui se tudo não estiver em ordem. Eu oro toda vez, é sério. Por quê? Porque minha consciência mudou. Agora eu estou lá, sem fôlego, sem poder mexer um dedo, porque aquela mão era firme e estava me estrangulando e colocando todas essas vozes dentro do meu ouvido. Eu queria tocar na minha mulher para ver se ela me ajudava, não movia nada. Há momentos na nossa vida que você não pode se mover, porque a situação está tão difícil, ela está tão forte, que você se sente inativo, você não consegue qualquer reação, e era assim que eu estava, e de repente, olha, como é importante a palavra de Deus, diz, ore em seu espírito, seu corpo está preso, mas seu espírito está livre. É assim que às vezes Deus nos ensina. E ele me instruiu na oração, disse, ore e peça a Deus, seu Pai, que mande anjos do Brasil para lhe ajudar. Com licença, deixa eu ajeitar aqui minha camisa, vou tirá-la para fora. Quero ficar bem à vontade hoje. Quero ficar à vontade. Quero falar com vocês hoje diferente. Naquele momento, quando você está numa situação daquela, você não fica perguntando se foi Deus ou se não foi que falou. Eu disse, sim, Senhor. E naquele momento, minha oração foi essa, imediata. Eu disse, Deus, em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos do Brasil para me auxiliar aqui. E foi questão de 1 minuto. Eu vi aquela mão sendo retirada da minha garganta, eu vi aquela mão, parece que subindo, e eu vi um barulho pelo teto, foi pluf, e se foi. E quando eu cheguei ali em Chicago, eu ouvi uma mensagem de um pastor canadense, onde ele falava sobre a hierarquia dos anjos e sobre os principados e potestades. E Deus me fez experimentar e ouvir e passar por uma experiência para que eu pudesse absorver aquilo que seria entregue por Ele lá na frente. Eu lhes digo uma coisa para vocês, existem principados sim, existem demônios sim, senhores. Nunca me esqueço, quando estávamos ainda lá no tabernáculo, a irmã Valnice veio, a pastora Valnice veio pregar em nossa igreja, e nós ainda tínhamos um palco
ali e atrás do palco era um buraco. Quem foi aqui do tabernáculo? Do templo do tabernáculo? Ah, vocês não estiveram no tabernáculo. Então vocês não vão entender, mas eles vão entender. Havia um buraco e lá atrás seriam feitas algumas salas, então tinha ali um pé direito bem alto. E meu filho estava como alguns filhos de vocês ficam aqui correndo, de vez em quando, depois do culto. E ele meu estava lá correndo, bagunçando. Tinha terminado o culto já. E de repente ele cai dali com a cabeça para baixo. E foi direto no chão de cimento. E alguém trouxe meu filho com os olhos revirando, totalmente sem qualquer reação física. E ali meu pai estava ali, pegou meu filho nas mãos e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a morte, nós repreendemos tudo que está aqui, cura esse menino, sara esse menino agora, em nome de Jesus. Ele começou a melhorar, os olhos começaram a parar de mexer. Fomos para casa e ele reclamava de dor de cabeça. Quando chegamos em casa, minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela: o que é que nós vamos fazer? Vamos levar ele para o hospital? Eu louvo a Deus pela minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim: seu pai não orou? Eu disse: orou. Ele disse: então vamos dormir. Quando nós deitamos naquela cama, meu filho estava lá no quarto gritando, e ele dizia: pai, me leva para o hospital. Está doendo minha cabeça. Nós trouxemos um colchãozinho, colocamos ele ali do lado e ele gritava de dor. Eu liguei para o meu primo, médico, e eu disse: doutor Adelmo, aconteceu assim. Ele disse: leva teu filho para o hospital agora. Porque se ele tiver com uma fratura no seu crânio, isso pode levar ele à morte em pouco tempo. Eu olhei para minha esposa, foi isso que ele disse: você está disposta? Ela: sim. Então nós vamos confiar no Senhor. Quando um homem de Deus ora, as orações podem muito nos seus efeitos. E ficamos ali. Olhava para um lado, rolava para o outro, e aquela voz dele gritando ali: pai, me leva, eu não estou aguentando, está doendo. Até que chegou um momento que eu já não resistia mais, eu já estava prestes a me levantar, e aquele pensamento: e se meu filho morrer? O que eu vou fazer? E minha esposa dormia, e eu lutando com aquele negócio ali. Eu fiz uma oração diferente aquela noite. Eu disse: olha, Senhor, o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou com os seus profetas, agora fala comigo, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Por favor, só me faz uma coisa: eu vou confiar no Senhor, mas eu preciso ouvir o que o Senhor tem para aqui. E ali Deus falou uma palavra que eu nunca esperaria ouvir. Ele disse: você vai levantar, vai colocar a mão sobre a barriga do seu filho e vai expulsar o demônio que está nela. Eu me levantei imediatamente, me ajoelhei do lado dele, pus a mão na barriga e cadê palavras para falar? Eu disse: eu estou ficando doido, o Senhor não é no problema, não é no estômago, é na cabeça. Ele disse: não na dele, na sua. Obedeça. Eu disse: então o Senhor vai me dar força. E ali o Espírito Santo soltou a minha língua. Por isso que eu digo para você, esse órgãozinho aí precisa estar sendo totalmente controlado pelo Espírito Santo, senão você não vai fazer as coisas que Deus quer para a sua vida. E de repente aquela voz é solta. Eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito imundo de enfermidade, você vai sair da barriga do meu filho. E quando eu terminei a oração, em nome de Jesus, ele disse: me leva para o banheiro, eu quero vomitar. E ele foi, eu botei ele assim no banheiro, ele quase enfiou a cabeça assim, para dentro da privada. E ele se contorcia, e de repente sai uma pequena bola assim, meia acinzentada, amarelada, sei lá, caiu ali. Quando caiu aquele negócio, meu filho olhou para mim, sorriu e disse assim: pai, posso escovar os dentes?
escovou os dentinhos dele, foi para a cama, dormiu. E no outro dia não sentiu nada. Eu não posso lhe afirmar isso, mas eu fiquei, puxa, se eu tivesse ido para o hospital, teria encontrado uma fratura. Talvez meu filho fosse submetido a uma cirurgia de urgência, mas porque nós ficamos firmes e resistimos, nós tivemos uma vitória para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tua salvação vem do alto. Igreja, é tempo de nós fazermos e não deixarmos ser movidos pelos sentimentos, mas sermos movidos por fé, como disse o pastor Hildo. Eu gosto do pastor Hildo, porque o pastor Hildo é assim, ele é bem jovem, e ele é todo cheio de vida. Ele disse, Senhor, se eu tivesse um corpo como o dele ali, eu ia servir mais 100 anos. Ele está aí fazendo a obra. Nós precisamos ter esse vigor. Eu vejo o pastor Marcelo trabalhando tremendamente nessa igreja, jovem, e eu digo, Deus, obrigado por esse jovem, que é incansável, trabalhador, carregando um peso muito grande, num tempo tão difícil como esse. Abençoa o Marcelo. Eu estou mais assim como Moisés hoje, ficando com as mãos para cima e tendo 2 para segurar. Mas não importa. Não importa onde nós estamos, em que tempo nós estamos, mas Deus diz a você, eu estou com vocês. Existem principados que interferem, existem principados que estão ativos, e Deus nos colocou nesta terra com um propósito santo. Eu tenho uma palavra para vocês, queridos, que apresentaram os seus filhos hoje. Cadê a Heloísa? Os pais da Heloísa. Eu estava ali e Deus disse uma coisa para dizer para vocês. Diga a eles que Helena está comigo. Diga para eles que eu escolhi eles para gerá-la para mim. Ela é minha. E o que Deus queria que vocês soubessem hoje é o seguinte, que se vocês não tivessem gerado Helena nunca estaria nos braços dele, e Deus tem um propósito para ela. A Ellen, Heloísa, não é? Heloísa. A Heloísa ele deixou para vocês. Sabe o que ele me disse ali? Heloísa será vitoriosa. Glorifiquem a Deus, queridos, porque aquilo que vocês geraram foi para a glória do Senhor, e isso está computado, e Deus quer que você saiba da alegria que Ele tem em vocês, porque vocês puderam, e Ele diz na palavra, seus filhos são minhas heranças. Que o Senhor conforte vocês, e que vocês sempre olhem para ela, entendendo o seguinte, vieram as duas, uma não morreu, uma foi para o céu, e a outra, Deus disse, fica na terra. E ela será bênção para a glória do Senhor. Aleluia. Eu digo para vocês hoje à noite, tudo que nós precisamos é um toque. Eu estava conversando com o pastor Peter Lord, um grande homem de Deus, um mestre. E quando começou aquele movimento de Toronto, através do ministério do pastor Randy Clark, que Deus me deu o privilégio de ser intérprete dele em 2 campanhas cruzadas aqui no Brasil. E eu conversava com o pastor Randy Clark, e ele disse que a experiência que ele teve ali em Toronto foi algo assim fenomenal. E aquela igreja explode num fogo de avivamento. E de repente o mundo todo estava voando para Toronto. E ele disse que era tanta as coisas que se falavam de Toronto, que ele e o staff da igreja pegaram um avião e foram para Toronto. Naquele tempo, ali em Toronto, haviam vários cultos durante o dia,
e todos eram lotados, com mais de 7.000 pessoas em cada culto, de todo mundo. Você chegava em Toronto para se hospedar em qualquer hotel da cidade, eles perguntariam para você: vocês vieram para a igreja do aeroporto? Que era conhecida, a igreja do aeroporto, porque ficava bem próximo ao aeroporto. E se você disser sim, eu vim para as conferências aqui, eles te davam 10% de desconto. Tal era o impacto de uma igreja, o impacto que ela foi, não somente em Toronto, mas no Canadá e em todo o mundo. E o pastor Peter disse uma coisa interessante, disse: rapaz, eu presenciei isso, eu estava lá. E ele diz assim, que no meio dos louvores, quando o louvor chegava num determinado momento, era tanta glória de Deus e tanta presença de Deus naquele lugar, que literalmente o prédio tremia, as cadeiras tremiam, era algo sobrenatural, que nós não estamos acostumados, mas aquilo ali acontecia várias vezes naquela igreja, e logo na minha mente veio o seguinte: puxa vida, se um negócio desse acontece, o povo então explodia, começava a pular e a gritar e glorificar o Senhor. Ele disse: não, eu vi uma cena totalmente diferente. Eu disse, quando aquele chão começava a tremer e as cadeiras começavam a tremer, o povo corria para a frente, se jogava diante do altar, esfregando os seus rostos no assoalho, pedindo perdão a Deus e misericórdia, porque viram a glória de Deus. Quando nós vemos Deus na excelência da sua glória, quando nosso espírito alcançar uma visão profunda da palavra de Deus, nós cairemos como mortos, e é preciso que Deus nos levante como levantou Daniel. Você não se levanta mais a mesma pessoa, você nunca mais vai ver alguma coisa da mesma maneira que você viu. Por quê? Porque você viu um pouco da glória de Deus, e quando nós vemos a glória de Deus, nós vamos entender que esse mundo é passageiro, nós vamos entender que este globo terrestre será totalmente restaurado pelo fogo de Deus. Essa terra vai ser totalmente diferente, e só o Senhor sabe o que ela será para a eternidade. Eu e você estamos nesse plano divino. Aleluia. E eu quero que vocês venham comigo para Isaías capítulo 6, versículo 7. Isaías, ele se encontra agora na presença de Deus. Ele vê agora o trono de Deus. E ele cai como morto. Então o texto sagrado diz no versículo 7 que um anjo do Senhor, ele diz assim, eu vou ler só um pouquinho. Então disse eu, olha só, eu gostaria muito, eu tenho orado muito a Deus por uma coisa aqui nesta igreja, aqui nesse lugar, nesse centro. Deus, põe tua glória nesse lugar. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos deixar de cantar sobre a glória. Nós precisamos entrar na glória. Por quê? Porque quando nós virmos a glória de Deus, tudo vai ser diferente. Então disse eu, olha, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Nós pensamos que homens de lábios impuros são aqueles homens que falam palavrões. Mas um homem de lábio impuro é aquele homem que está dividido entre sua carne e seu espírito. Porque quando sua carne começa a dominar e um espírito imundo começa a tomar conta da sua língua, como fez com Pedro, você começa a falar coisas que não deve. Eu digo para vocês uma coisa, vocês precisam entender em nome de Jesus Cristo que há um órgão pequeno aqui que você tem que dominá-lo, e você não vai dominá-lo senão quando você tiver a palavra de Deus firmada em seu espírito, no teu coração.
Ele viu essa glória, ele disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Escutem, você viu o rei? Você crê que o rei está aqui? E se Deus abrisse agora a visão de vocês, e vocês o vissem aqui, olhando para vocês aqui, com olhos de fogo, com um cinturão de ouro, com vestes brancas, no esplendor da sua glória, o que você diria saindo daqui? Ei, nada vai me acontecer. Nada. E disse: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Veja, líderes, pastores, líderes desta igreja, anciãos desta igreja, vamos colocar nossa visão aqui. Vamos trazer o nosso foco de atenção para a palavra de Deus. Vamos começar a rogar a Deus para entender os tempos e as estações. Vamos colocar a Deus e peça compreensão, peça sabedoria. Porque esse lugar nunca deveria estar vazio, esse lugar deveria estar lotado. E eu não falo aqui para vocês porque quero ser um pastor que quer ver a igreja toda cheia de gente. Não é isso. Eu gostaria de ser pastor de uma igreja que entende que a nossa salvação está nele. Eu gostaria de ver vocês entendendo que o melhor lugar para estar é na casa de Deus. Ah, mas Deus está na minha casa. Eu sei que Ele está na sua casa. E se não estivesse na sua casa, você não estaria bem. Ah, Deus está no meu trabalho. Claro que está, Ele está em você, Ele vai estar em todo lugar. Mas Ele santificou isso aqui para Ele. E quando Ele colocou essas paredes aqui e nos deu esse templo, e nos deu as possibilidades de construir esse lugar, Ele disse: isto aqui é para o meu culto. E nós precisamos distinguir a diferença entre ter Deus em nossas vidas, Deus em nossos lares, e distinguir que há um lugar santificado, onde o Senhor Jesus Cristo entra para passear no meio de vocês. É casa santa, é casa de oração, é lugar santificado para o culto. O culto tem a ver com a sua purificação, o culto tem a ver com a sua mente, o culto tem a ver com você poder experimentar uma consciência mais profunda. Nós que estivemos agora nessa viagem a Israel, nós fomos visitar um tabernáculo, uma réplica de um tabernáculo. Eles fizeram ali um trabalho muito bonito, fica lá num lugar bem seco. E nós entramos ali e havia umas explicações. Mas uma coisa me chamou a atenção logo no começo. Eles colocam, e tem um altar grande, tem aqueles chifres, né, que eles pintaram chifres de vermelho, representando o sangue dos animais que eram sacrificados ali. E ali aquele moço que estava explicando disse assim: aqui, quando foi construído esse altar, eles fizeram o primeiro altar, e o fogo que acendeu aquele altar, preste atenção, veio do céu. E aquilo acendeu. Ele disse: eu acendi o fogo do altar, vocês mantenham aceso. Você sabe por que os sacerdotes dia e noite mantinham aquilo aceso? Porque aquele fogo não poderia apagar, porque se aquele fogo apaga, significa que a glória de Deus se retiraria dali. Deus acendeu um fogo dentro de você, quando o Espírito Santo vem em você, o primeiro fogo da tua vida é a glória, é a presença do Espírito Santo. Esse fogo está em você, você não deixa apagar, orando, buscando, enchendo-se, vindo a palavra, glorificando, salmodiando, cantando. Põe fogo no altar de Deus, não deixe o fogo apagar, não deixe que as pressões da vida levem vocês a negligenciarem, a manter o fogo do Espírito dentro de vocês. É para nós mantermos esse altar aqui em fogo.
Os músicos devem chegar aqui e tocar para a glória de Deus. Cada pessoa que falar nessa casa deve falar em profecia. Cada pessoa que se levantar para ensinar, esmere-se no ensino. Cada pessoa que levantar para dar uma palavra, profetize os oráculos de Deus. O fogo desse altar não se apagará. Nós somos sacerdotes do Altíssimo. E nós vamos preservar esse fogo para a honra e glória dEle. O Senhor dos Exércitos é o nosso general. E eu vou dizer uma coisa: será que nós podemos ter aqui um ambiente celestial? Eu estou vendo alguns aí. Será que nós podemos manter esse lugar aqui num ambiente celestial? Vocês são e representam as labaredas do fogo desse altar. Creio no que eu estou dizendo, queridos. O Senhor Deus nunca nos desamparou e não vai nos desamparar. E aí vem a experiência. Ele diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. E o que acontece com Isaías? A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um toque, uma mudança, uma entrega. É isso que nós precisamos. Eu garanto para vocês que se vocês forem em nome de Jesus Cristo, Deus renovará suas forças todas as manhãs. O Senhor vai renovar sua força como águia. Ele vai fazer você voar. Ele estará contigo todos os dias. Ele será o teu guarda. Ele será a tua torre de vigia. Veja, quando Isaías vê a glória de Deus, ele cai como morto, o anjo o levanta, o anjo vem e toca, o querubim vem e toca os seus lábios com uma tenaz, uma brasa viva. Essa brasa não era literal, porque senão os lábios deles teriam sido totalmente desfigurados. Aquilo era uma brasa viva, representante do Espírito Santo. Eu e você precisamos de um batismo do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo disse: se vocês não vão fazer coisa alguma, se vocês não esperarem em Jerusalém, e se vocês não receberem do alto a promessa do meu Pai para vocês, Ele disse que mandará sobre vocês o Espírito Santo. E o primeiro fogo veio sobre aqueles 120, e agora esse fogo não pode apagar. Campinas precisa estar sustentando a tocha. Nós precisamos reacender esse fogo com orações, com cânticos espirituais, com dons espirituais. Igreja, não é tempo de nós desfalecermos. Levanta, ergue os teus olhos para o céu, porque de lá virá a salvação do teu Deus. Nós precisamos ser tocados por essa brasa. Há um mistério de tocar a boca. Eu disse: mas Senhor, por que o Senhor tocou a boca? E eu fui na palavra de Deus para descobrir algumas coisas. Olha o que eu encontrei em Provérbios capítulo 6, versículo 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na sua boca. Já viu aquela coisa, sabe? Como é que você está? Você viu fulano? Você viu Beltrano? Você viu como que as coisas estão? Essa desgraça nunca vai mudar.
Brasil nunca vai mudar. Não vai se você continuar dizendo isso. Ah, mas espera aí, vamos ser um pouquinho mais, espera um pouquinho aí, pastor. Também assim o senhor não deixa nem eu falar mais. Não é assim que a gente acha? Assim eu não posso mais falar nada, eu falo uma coisa, é o diabo. Eu falo outra coisa, é isso aqui. Eu falo outra coisa, quer dizer, eu não posso mais nem falar. Ele disse, não fale! Entenda! Deixa o Senhor purificar a sua boca, deixa o Senhor purificar os seus lábios, porque todo homem que é purificado em seus lábios dominará o seu corpo. E se você não tiver seus lábios purificados, sua boca santificada, essa boca vai mostrar para o mundo e fazer o mundo ouvir o que está cheio o teu coração. Deus disse que quer tocar vocês hoje. Eu não fico preocupado se esse lugar vai ficar vazio, porque eu já decidi. Não importa o que acontecer, eu estou aqui para a glória de Deus. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação e oração diante de Deus é saber que vocês não estejam vazios. Eu oro por vocês. E eu sei que Deus vai encher vocês. Porque é a promessa dele. Se vocês ouvirem o que Deus está falando para vocês, eu garanto para vocês que vocês vão receber uma unção de Deus poderosíssima na vida de vocês. Vocês vão ver coisas muito fortes se derreterem como um açúcar derrete com a presença do fogo. Igreja, não é tempo de vocês ficarem conjecturando, não se estribe no vosso próprio entendimento, diz o Senhor dos Exércitos. Creiam em mim, lance o seu fardo sobre mim, e eu vou carregar vocês, eu vou conduzir vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Em Provérbios capítulo 11, versículo 9 está escrito: o ímpio com a sua boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Estamos transferindo para vocês o conhecimento do Senhor. Estamos dizendo para vocês o que Deus quer fazer desse lugar. Escutem, vocês não mandam em Deus, Deus manda em vocês. Não pense vocês que Deus vai correr para o lugar onde você está, simplesmente porque Ele precisa de você. Não, Ele está aqui, está dizendo, venham para a minha casa, e eu estabelecerei vocês como igreja. Está com medo de quê? Vocês viram como é que o homem destrói o outro? Pela boca. Por isso que Isaías, quando vê a glória, ele já vê logo direto, ele faz a conexão. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um... Ei, por que ele disse que vivia no meio de um povo impuro? Porque ele ouvia as coisas que estava ouvindo. Nós somos uma nação de profetas. E nós temos que exercitar, e temos que criar nesse lugar uma atmosfera de glória, uma atmosfera de bênção. Como? Guardando os nossos lábios, falando somente palavras que edificam, tirando certas coisas de dentro do nosso meio, para que a glória e o fogo de Deus nos queime por completo. Aleluia! Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca. O cara está assim, sabe, pensa que é dono do mundo. Ele está tão seguro das suas coisas. Eu me lembro de uma certa ocasião que nós íamos fazer um acampamento lá na Olambra. E havia sido dado aquele lugar para nós. E meu pai, então, resolveu ir visitar um dos diretores que havia concedido aquele lugar, e eu fui com ele aquele dia. E quando chegamos na Olambra, nós nos deparamos com um jovem de boa aparência, muito inteligente. Ele era dono de cavalos, tinha uma aras ali. E meu pai, então, conversando com aquele jovem, meu pai disse para ele, sabe, jovem, você é um moço inteligente, obrigado. Você é um moço que conquistou muitas coisas na sua vida, eu sei.
Meu pai disse: jovem, só falta uma coisa para você. Ele disse: o que é? Meu pai disse: falta Jesus na sua vida. Ele falou: não preciso de Jesus. Olha o que eu construí. Vocês é que precisam de mim. Não sou eu que estou dando para vocês aquilo? Meu pai quase saiu na tapa. Eu vi quando meu pai fez assim, ficou vermelho, mas se segurou. Arrogância. E aquele homem se precipitou em falar coisas que não devia. Baseado em quê? Meu dinheiro, meu sucesso, eu tenho minha segurança, eu não preciso de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eu repito para vocês desse púlpito, para você que está em casa assistindo pela internet, para vocês também aí, por favor, escutem. Enquanto esta igreja não retornar ao seu lugar de origem, de adoração e plena convicção da glória e realidade do Deus que vocês servem, e se humilhar e se ajoelhar aos pés dele, vocês não verão restauração plena da vida de vocês. Uma igreja não vai ser mudada porque a gente bota um telão desse. Uma igreja não vai ser avivada porque você pega um ambiente e bota ele todo de meia luz com um strobe ou qualquer outra coisa. Uma igreja não vai ser avivada porque vem um pastor de nome toda semana pregar 2, 3 vezes ali para manter o povo ali. Uma igreja será avivada quando o fogo do altar de Deus acender no coração de vocês. Porque vocês são o altar do Senhor, e o fogo de Deus que foi iniciado é do Espírito Santo. O Pentecostes precisa ser mantido pela igreja de hoje, na oração, na busca, na preservação da palavra, meus amados queridos irmãos em Cristo. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos de Jesus. Nós não estamos precisando de dinheiro para fazer qualquer coisa, nós estamos precisando de um toque aqui dentro, um toque que nos arranque desse mormismo que está aí, essas coisas que estão nos oprimindo. Você se levanta de manhã, você não tem prazer na vida, você olha para a circunstância e você, o que é que vai ser do Brasil a partir de janeiro? A partir de janeiro, sabe o que é que vai ser o Brasil? O mesmo. Você vai passar em frente ao estado da Ponte Preta e vai entender que nunca vai subir. Você vai passar pelo Guarani e vai entender que ele vai ser campeão ano que vem. Vai ser tudo a mesma coisa. Mas eu lhes digo uma coisa para vocês. E é isso que uma coisa que Deus tem forjado no meu coração, e eu tenho pedido a Deus, Deus faz isso mais forte, mais claro. Ele disse: ei, se o Senhor tiver o controle do meu coração e da minha língua, Ele terá o controle dessas coisas que estão por aqui. Porque Ele se sujeita ao profeta. Ele acendeu o fogo, você mantém o fogo aceso. Como, pastor? Sai da pornografia, porque a pornografia extingue o fogo. Para de criticar o seu irmão, porque a crítica do teu irmão está extinguindo o fogo do seu coração e o fogo da sua casa. Para de murmurar sobre as coisas, porque a tua murmuração está impedindo você de crescer. Para de olhar e ficar sendo vítima das coisas, colocando o teu destino, ou fazendo de sua motivação de trabalho. A minha motivação são meus filhos. Não, teus filhos não são tua motivação de trabalho. A tua motivação de trabalho deveria ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é fonte inesgotável.
Você não deve trabalhar por causa dos teus filhos, você não deve trabalhar por causa disso ou daquilo, você não deve encontrar suas motivações em cima de coisas desta terra. Você deveria trabalhar porque você tem consciência daquilo que Deus tem para a tua vida, e você ser um bom mordomo das coisas de Deus e um bom dispenseiro dos oráculos dele nesta terra, e você vai encontrar o segredo da tua vitória. Olha o que diz Isaías capítulo 29, versículo 13. Eu sou um pouco confuso ali com aqueles quadrinhos, e ali eu não sei o que é o que ali de hora, de coisa. Eu estou vendo 25, estou vendo 19, 42, 00. Para mim, o meu tempo parou no 00 e eu não estou preocupado com ele, então fique aqui comigo. Porque nesse momento que vale a minha mente, não é a sua. Então vocês vão ficar aqui até eu terminar. Amém? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, preste atenção, queridos, porque isso é para hoje. Visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca, preste atenção, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Não foi revelado. Vocês querem fogo no altar? Então venham para a casa do Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, venham buscá-lo, venham adorá-lo, venham exaltá-lo. Eu amo, quando o pastor estava cantando aqui, ele estava cantando um corinho que foi construindo até chegar aquele exaltam, é assim? É isso mesmo? Como é que é? Exaltam. Ele estava ainda na segunda parte ali, para chegar nesse aí, eu já estava cantando aquilo desde o começo, que eu disse, eu quero isso aqui. Te exaltamos. Sabe, irmãos, qual é a tua expectativa de culto? Quando você vem para esse lugar, o que te motiva a estar aqui hoje à noite? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Eu tinha uma vontade de fazer uma coisa. Se minha mulher estivesse aqui, sabe o que eu gostaria de fazer? Junto, Senhor. Mas aí o povo se escandalizaria, o pastor dançando na casa de Deus. Ora, eu quero dançar com minha mulher na presença do Senhor. A gente tem que quebrar tradições. A gente tem que quebrar a religiosidade. Nós temos que entender que os oráculos de Deus precisam sair, fluir pela nossa boca, e nós precisamos de um toque da brasa viva do Senhor. E profetizar o ano do Senhor nessa casa. Aleluia! Vocês vão ver que Deus vai se mover na profecia. Deus não se move na murmúria. Aliás, eu quero dizer para vocês que quando o povo de Deus murmurou, vieram serpentes. E nós não estamos precisando de serpentes, nós estamos precisando de querubins. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu lhes digo hoje, em profecia deste púlpito para vocês, o Deus que salvou vocês é o Deus que vai levar vocês à estatura do Filho dele. E eu profetizo nesta casa hoje, nós chegaremos à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim será para a glória de Deus. Por quê? Porque eu vejo. Por que você fala isso, pastor? Porque eu sei. Por que você está dizendo assim?
Quando nós não estamos sentindo nada, eu não falo pelo que vocês sentem, eu falo pelo que Deus sente. Eu não falo porque a igreja está cheia ou está vazia, eu falo porque Deus diz que será. Porque se você não vê uma árvore no deserto, se você não vê água, se você não vê chuva, não importa, o nosso Deus dá água no deserto, e Deus é o Deus da nossa chuva. Se Ele mandar uma chuva de avivamento, uma gota dessa chuva que cai aqui, nós nunca mais seremos os mesmos. O teu destino encontra-se no poder da tua língua. A morte e a vida estão no poder da sua língua. E quem venha utilizá-la vai comer do seu fruto, aleluia! Eu disse para vocês que eu precisava tirar essa camisa. Efésios capítulo 6, versículo 19. Ele diz o seguinte: e também por mim, para que seja me dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer o conhecimento, o mistério do Evangelho. Eu tenho orado todo dia assim. Eu disse: Deus, me faz conhecer isso. Eu quero conhecer isso aqui. Para fazer com intrepidez conhecido o mistério do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O pastor estava falando do que ele fez, indo visitar aquele homem. Ele chegou ali, a situação mudou. Me fez lembrar de um dia que uma mulher estava angustiada, porque sua filha havia pulado do 3º andar, estava com os órgãos todos estourados por dentro, sangue jorrando para todo lado não, para todo dentro. E o médico veio com a palavra e disse assim: nós não fizemos tudo que pudemos, mas não pudemos salvar sua filha. E essa mulher desesperada, ela pede para me ligar, não era da igreja. Eu cheguei naquele hospital 11 horas da manhã e olhei para aquela mulher e ela disse: por favor, pastor, eu estou desesperada, minha filha vai morrer. Eu disse: a senhora pode tirar a mente da sua filha por um instante e colocar aqui comigo? Sabe por quê? Porque nós somos portadores do poder e da manifestação do Evangelho. E se nós vermos assim, você vai ver, você vai estar ocupado e nem inativo, você vai ficar ativo no poder do Espírito Santo. Existem oportunidades como essa todo dia, todo instante. É que você e eu estamos tão vazios e estamos tão ocupados de saber quem vai ser o nosso próximo presidente, que nós não estamos nem sequer entendendo que existe o presidente dos presidentes. E eu não sirvo nenhum presidente nem a outro, eu sirvo o presidente dos presidentes. E sabe, quando aquela mulher parou, ela olhou para mim e disse assim: sim, pastor, eu posso fazer isso. Eu disse: agora eu quero lhe mostrar uma coisa. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Ele quer salvar a sua vida. E aquela mulher ouviu o Evangelho. Ela segurou na minha mão, ela orou. E quando nós terminamos de orar, ela olhou para mim com os olhos brilhavam de lágrimas correndo. Ela disse: pastor, eu agora estou calma. Eu estou sentindo uma paz que eu nunca senti na minha vida. E se minha filha não viver, ninguém vai tirar essa paz de mim. Eu disse: agora a sua filha vai viver. 5 horas da tarde, eu recebi um telefonema daquela mulher. Ela disse: pastor, o senhor sabe onde eu estou? Eu disse: não, minha irmã, onde a senhora está? Ela disse: eu estou no quarto com minha filha. Ela está sentada comendo uma maçã e lendo um livro. Há um poder dentro de você. E para que esse poder saia daqui e se manifeste aqui, precisa passar pelos teus lábios. Porque os teus lábios ou será fechado pela impureza do teu coração, ou ele será aberto pelo fogo da tenaz do poder de Deus. Eu quero dizer para vocês que, escutem, vocês não são cidadãos dessa terra. Como disse o pastor hoje, nós somos embaixadores do alto nesta terra.
Seus lábios são o meio de comunicação das grandezas de Deus. E nós somos os portadores de esperança, os portadores de uma palavra viva. E nós temos que entender que hoje à noite o Senhor quer tocar os teus lábios e os meus lábios, para que nós possamos abri-los para a glória de Deus. Somente quando o Senhor tocar e purificar você, você vai ver que tua iniquidade é tirada. Aquele senso de consciência, de impureza, de sujeira, será tirado da tua vida. E o que você vai ver é a glória. E o que você vai ver é a santidade dEle. E o que você vai ver é que, na realidade, nós somos purificados no sangue de Jesus Cristo. E o que aconteceu com ele? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende sua missão? Portanto, ide e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele nos deu uma promessa. Ele disse: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará. Mas você precisa tomar uma decisão na tua vida hoje. Quem você vai servir? Você vai servir ao Deus dos exércitos? Ou você vai servir a espíritos que estão dizendo para a tua vida o que você deve fazer e você não atende? Decida-se. A quem vocês vão servir? Ou vocês vão se servir ao espírito deste mundo, ou vocês sirvam o Espírito de Deus. Porém, eu digo hoje à noite para vocês, esta igreja, este ministério servirá ao Senhor. E aqueles que decidirem servir ao Senhor, venham estar na casa dEle, porque Deus vai usar vocês, e Deus fará de vocês uma grande igreja. Que o Senhor dos exércitos vos abençoe. E como é que nós podemos receber esse poder? Foi isso que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E eu digo para vocês, virá poder para esta igreja quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E vocês serão uma bênção para Campinas, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que você e eu precisamos? Um toque. Um toque.